os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão do crente. Não é criar problema, divisão, brigas, confusões. O verdadeiro cristão precisa conviver numa sociedade que é avesso a ele, ao ensinamento dele. Mas a condenação fica para Deus. A nossa missão é apresentar o Deus que salva. Se a pessoa quiser, amém. Se não quiser, nós não podemos condenar. A condenação é para o Todo-Poderoso. Agora, é muito forte esse versículo aqui da leitura em classe, que eu quero voltar aqui, né? Que eu não falei dos outros pontos ainda, que fala, a fraca não fortalecestes. Quantos que são indiferentes à pessoa que está vivendo um tempo de fraqueza? Numa igreja, nem tudo está relacionado ao pecado. Às vezes a pessoa está passando por um problema em casa, com família, com pai, com mãe, com filhos. Às vezes a pessoa está desempregada, a pessoa perde a força, não tem condições de pagar as contas. Precisa a assistência da igreja ir lá ver o que aquela pessoa está precisando. Não é só dar assistência àquela pessoa na hora que ela tem condições de contribuir com o seu dízimo. E quando ela não puder, ou ficar ali 1, 2, 3 meses sem contribuir, vai condená-la ou vai perguntar o que está acontecendo? Talvez está desempregado, talvez alguém está doente. E há pessoas que às vezes passam problemas que não têm coragem de falar. E existem pessoas que estão sofrendo. A doente não curasse. Quantos estão doentes? Quando você vai para o capítulo 7 de Mateus, que Jesus fala que muitos chegarão no céu falando, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós fizemos maravilhas. Tem uma parte que Jesus diz, eu estive doente e vocês não foram me visitar. Jesus estava falando das pessoas que deveriam ser procuradas, visitadas. Eu estive preso e não fosse me ver. Compreende? Então, é todo estado de vida. Nós não podemos simplesmente dar atenção às pessoas só no momento que elas estão boas produzindo. Tem um momento que ela está ruim, porque é ser humano. Né? A quebrada não ligastes. Quantos que aconteceu alguma coisa e de repente ela se ausentou, não está bem, ou por um momento ela se desligou, não fomos ver o que aconteceu de fato. Está entendendo? Não estava dando importância. A desgarrada não tornaste a trazer aquela que está longe. Talvez por uma razão, por uma coisa que ouviu, por um descontentamento, por um atrito que passou com alguém. Nós somos mediadores. Nós temos que trazer esse ambiente pré-céu para essas pessoas. Né? A perdida não buscasse. Quantos estão perdidos aí? Quantos que não voltaram mais para a casa de Deus por causa de alguma coisa? Decidiu tomar uma rota que não teve como voltar. Cadê essas ovelhas? Né? Mas dominai sobre ela com rigor e dureza. Tem hora que a gente quer ser um pouco mais do que Deus, é verdade? Temos que tomar muito cuidado. Né? Olha só. Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. É a missão daquele que cuidar da ovelha quando ela está bem, no seu ápice. Porque numa igreja é assim, você tem ovelhas
Você vai de um extremo ao outro. Teve dias de eu ir num aniversário, estar num aniversário, se alegrando com a família, e falou, pastor, vai na minha casa orar pelo meu filho que está fazendo aniversário. Eu fui lá, estava todo mundo alegre. Daqui a pouco eu recebo um telefonema de uma pessoa doente. Às vezes a gente sai de um extremo para outro, porque a igreja não é só de pessoas alegres. Dentro de uma igreja há pessoas que estão alegres, felizes, outros estão tristes, se sentem derrotados, se sentem impotentes, está vivendo uma vida de angústias terríveis. As coisas não estão bem com essas pessoas. Então, a igreja é lugar... a igreja é maravilha, sim, mas é um lugar de extremos. E aquele que é chamado por Deus para o propósito da igreja, precisa saber disso. Não é apenas em 2 horas fazer um culto, arrecadar dinheiro e tudo pronto, vai para casa, vai curtir a vida, vai viajar para outro país. Isso não é pastor. É mercenário. Enquanto as ovelhas sofrem. Me lembro de um caso que aconteceu de uma senhora de uma determinada igreja, que eu não quero... Falou, pastor, vai na minha casa, eu e meu marido estamos passando dias difíceis, a nossa relação não está boa, pastor. E eu não quero perder meu casamento. E o pastor disse, olha, você é a pastora da sua casa. Você tem que ter capacidade de resolver os teus problemas. E não foi. Consequência? Separação e divórcio. Então, se somos colocados para poder libertar as pessoas, não, nós a empurramos mais ainda para o sofrimento. Temos que tomar muito cuidado com isso. A lição fala dos pastores infiéis. Fala do bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Difícil cumprir essa tarefa, não é verdade? Que Deus te abençoe e espero que essa lição te ajude. Nós voltamos a falar numa próxima oportunidade.